Oi, eu sou a Jéssica Marinzec e há mais de 10 anos eu trabalho para deixar o vinho mais acessível aos brasileiros. E eu faço isso de diferentes maneiras, seja selecionando, comprando e vendendo vinhos acessíveis, como também na frente de educação. Comunicar o vinho de forma leve e divertida é um dos pilares da minha carreira e tem dado certo, viu? Foi por isso que eu criei o podcast Aula Aberta de Vinho. Aqui, meus convidados trazem suas dúvidas sobre diferentes temas do universo do vinho e eu respondo sem rodeios e sem palavras difíceis. É conteúdo para gente real e não para técnicos. E então, bora lá? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Jéssica Marinzec e sejam muito bem-vindos ao podcast totalmente independente, Aula Aberta de Vinho. Aqui é conteúdo para gente real. E o episódio de hoje, a gente inverte os papéis, isso mesmo, porque eu coloquei, na verdade, no meu Instagram, perguntinhas sobre o nosso tema de hoje, que é o básico da Itália. E eu vou perguntar para o meu convidado as dúvidas que vocês mandaram ali no Instagram sobre vinhos da Itália. Por isso, hoje eu vou perguntar e ele vai responder. Ele que está sem camisa nesse momento, eu estou vendo. Zé Lima, você está no podcast! Dá um oi para as pessoas, Zé Lima. Onde você está? Por que você está sem camisa, Zé Lima? São 22 anos de vinho para conseguir estar nesse podcast. Esse é o auge da minha carreira. Ai, que falso, em nome de Jesus. Esse é o auge da minha carreira. Me sinto uma pessoa realizada a partir de agora, Jéssica Marinzec. Como é falso? Meu Deus do céu. E estamos em dois opostos. Eu estou no Ceará, 40 graus aqui nessa cidade, e obviamente estou sem camisa, porque, enfim, em casa eu só fico sem camisa, mas também quem não estiver vendo não está perdendo absolutamente nada. Pelo contrário, está ganhando aí. Muito bem, Zé Lima. Zé Lima, conta pra galera, você é aquele quadro do Video Show, por onde anda? O que você está fazendo, Zé Lima? Conta, você está meio sumido das redes sociais, o que está acontecendo com o Zé Lima? Atualmente eu ando só nos OnlyFans. OnlyFans é só a única coisa que dá dinheiro hoje em dia. As outras redes sociais só dá raiva. Não, eu estou, eu continuo no IFCE, sede de Baturité, no Instituto Federal do Ceará, dando aula. No momento eu estou de licença e eu estou numa fase de transição, porque eu estou oficialmente agora dizendo, eu estou saindo do nosso país, querido, porque eu vou passar um tempo fora. Vou voltar para os estudos do Master of Wine, que foram interrompidos por conta da pandemia, e agora, uma vez que retornaram, estou indo para poder estudar, entre outras coisas. Então, vou passar um tempinho longe de terras brasileiras, lógico, sempre em contato com os meus grandes amigos que ficaram aqui, mas é basicamente isso que está acontecendo no momento. Então, essas ausências de rede social, de absolutamente tudo, é porque eu tenho mais o que fazer. E é isso, obrigada, pessoal. Obrigada por esse episódio do podcast. Justificadíssimo, porque eu também, né, gente? Se eu estivesse mudando do Brasil para a Europa, eu também sumiria, só para dar esse gostinho para vocês. Zé Lima, só que acontece o seguinte aqui nesse podcast. Antes da gente entrar no tema do podcast, existe o famoso Quiz da Jazz. O Quiz da Jazz é exatamente... Novidade essa, é? Nossa! Quiz da Jazz. Mas é verdade mesmo isso? É verdade. Você vê que seus amigos não ouvem o seu podcast, olha que coisa legal. Não. Quiz da Jazz. E a primeira pergunta do Quiz da Jazz é: qual a cor da cuequinha? Tô brincando, não é essa a pergunta. A pergunta do Quiz da Jazz é o seguinte: se o vinho pudesse
te dar algum superpoder, qual superpoder você queria que o vinho te desse? Nossa senhora, hoje em dia... Nossa, que pergunta difícil. Não me pergunte alguma coisa técnica aí. Nossa, se o vinho pudesse me dar um superpoder, É, lemente, sempre, lemente, isso. mente. É, eu acho. E aí, eu nunca tinha pensado nisso, porque eu sempre quis ler a mente das pessoas, mas se eu conseguir ler a mente das pessoas enquanto elas estão lendo, estão bebendo vinho, vai ser muito interessante fazer a comparação do antes e do depois, para ver o que é que a pessoa pensava antes e como é que ela está pensando a partir do momento que ela vai ficando bêbada ali. Alguém respondeu isso já? Nunca, e é muito interessante, porque isso é bem legal, né? Porque às vezes as pessoas falam uma coisa sobre o que elas estão achando do vinho que não necessariamente reflete o que elas estão pensando. Não porque elas estão mentindo, né? Pode ser, mas simplesmente porque não consegue, às vezes não sai aquilo que eu realmente estava pensando, né? Isso é normal, não só com Uhum. vinho, né? É, Muito e é bom. normal mentir também. É normal mentir para É caramba. normal Como, por mentir exemplo, eu também. estou adorando É. estar aqui. Mentira, tô brincando. Então, Zé Lima, segunda pergunta do quiz da Jess. Se você pudesse escolher uma pessoa, viva ou hum, morta, claro, né, hum, para tomar um vinho, vou abrir uma garrafa de vinho hoje seria com quem? Frank Sinatra. Não tem nem dúvida sobre isso. E por que o Frank Sinatra? Porque eu Ah, gosto, conta. eu não sou muito de shows, esse tipo de coisa, porque eu não gosto de multidão, esse tipo de coisa. Tá? Mas se existe uma pessoa na minha vida inteira ter ido para um show, ou ter a oportunidade de ir para o show, é o Frank Sinatra. Eu sou absolutamente louco por Frank Sinatra. Para mim, a vida dele é fascinante também, né? Então, eu acho que abrir se fosse só uma, eu queria abrir mais de uma garrafa. Outra coisa, ele é pinguço, então a melhor coisa que tem é você dividir uma garrafa com pinguço, cara, É né? verdade. Então, são as melhores conversas, são as melhores confidências ali, e quem sabe ele não canta ali no final, então, ia ser um pacote completo. É verdade, é verdade, é uma boa. Frank Sinatra é incrível. E aí a gente encerra o quiz da Jazz aqui rapidinho, que Ah, foi, olha lá, a gente dá aquela aquecida, aquele momentinho exato. da aquecida, que Já a gente fico mais tranquilo. já ficou tranquilinha, já ficou tranquilinha. Bora então para esse conteúdo. Zé Lima, esse podcast é para consumidor, né? Para a galera que está lá na frente da gôndola, não sabe como escolher. Existe algo que as pessoas precisam saber, assim, uma coisa, olha, se você tivesse que saber qualquer conhecimento sobre o vinho italiano, teria que ser isso aqui? Existe Ok. algo? Da minha experiência como educador, o que eu sempre acho que é um infortúnio, na verdade, para o consumidor brasileiro, tá? É porque o consumidor brasileiro, de uma forma geral, tende a não ter tanto acesso assim a vinhos de fora. Então, ele acaba tomando como base, como referência para todos os vinhos brasileiros e os vinhos sul-americanos, lógico, né? Então, basicamente, quando as pessoas aprendem vinho, ela aprende tendo isso como referência. Depois que elas passam a beber vinhos de fora, né, e então elas basicamente têm que reaprender a, a ter outros tipos de referência, outros tipos de calibração de paladar. Então, para mim, muita gente que começa, né, no vinho acaba começando por vinhos italianos, quando a gente está falando sobre vinhos internacionais, e acaba pegando vinhos italianos como uma grande referência de vinhos internacionais. Dentro de um contexto de se aprender vinho, dentro de um contexto de degustação técnica e eficiente, eu acho que isso é um pouco de desvio do caminho. Por quê? Eu acho que a gente vai bater muito nessa tecla durante a uma hora que a gente tem para conversar. Eu duvido que a gente consiga terminar esse negócio em uma hora. Que a gente fala. Vamos Tá? tentar, vamos tentar. Mas vamos em frente. Por quê? Porque vinhos italianos são muito em tudo. Então, quando a gente fala que o vinho italiano é equilibrado, ele vai ser equilibrado porque ele vai ter muita acidez, muita fruta, mas muita tanicidade, muitas vezes muito álcool também, né? Então, vinhos italianos não são
a grande referência para se aprender vinhos internacionais. E quando eu falo isso, não estou desmerecendo os vinhos italianos de maneira nenhuma, tá? Eu só estou dizendo que, normalmente, os vinhos, quando você se acostuma a tomar vinhos italianos, tudo vai parecer muito mais sutil, muito mais diminuto quase, tá? Porque nada se compara à intensidade dos vinhos italianos. Se você entende isso, e Muito não sei bom. se concorda ou não. Intensidade, eu acho que é um ponto bem legal. E aí a gente pode falar intensidade dessa gama maluca que são os vinhos italianos, porque, gente, isso aqui é o básico da Itália, e como eu falei na França, e já fazendo a minha meia-culpa, esse episódio eu não tenho a menor pretensão de se aprofundar no tema, mas a gente pode pegar a intensidade falando de primitivo, que é intenso nos seus aromas frutados. A gente pega, obviamente, um Barolo que é intenso no seu tanino, na sua acidez, assim como alguns Chiantis, alguns Vinho Noble Montepulciano. Então, intensidade é uma palavra que é muito bacana para responder essa pergunta. O que eu preciso saber? Uma coisa que eu preciso saber sobre os vinhos italianos. Eles são intensos dentro Exato. das suas singularidades. E aí a gente já começa a deixar um pouquinho mais complexo. E aí tem uma pergunta que é muito legal, que é o seguinte, que mandaram aqui no Instagram. A Itália tem mesmo muitas uvas nativas ou são nomes diferentes para uvas já conhecidas? São as duas coisas, né? Então, a Itália é uma maravilha de se beber e um terror de se estudar, né? Então, são 20 regiões diferentes, as 20 regiões produzem vinho, e a Itália é basicamente o reino da regionalidade, né? Então, cada região ela vai ter dezenas de uvas próprias. Muitas vezes, essas uvas, tá, que são as mesmas uvas, são conhecidas por nomes diferentes em outras regiões, e também o mesmo nome de uva em uma região pode corresponder a uma uva completamente diferente em outra região que usa o mesmo nome também. Tá? Então, a pessoa tem o nome da pessoa ou a gente não vai revelar? O nome dela, peraí, deixa eu pegar. É a Mila. Mila. Então, a Itália é tudo isso e mais, porque você vai ter que se esforçar para poder entender quais são os nomes que se referem à mesma uva e o mesmo nome que se refere a uvas diferentes em todas essas regiões. Ok, Mila? Não é fácil mesmo, Não é né, fácil. gente? Não é E fácil. aí a gente pode abrir um parênteses e falar de fato da rotulagem, né, gente? A gente já comentou aqui no podcast algumas vezes sobre essa escolha da rotulagem. Teve um podcast que falou sobre os vinhos clássicos, o que tornam eles clássicos. E aí é essa história de que talvez você não está bebendo você não está bebendo o primitivo, você está bebendo vinho de Chianti, que carrega uma história, que carrega uma geografia particular. Então, a rotulagem não necessariamente é sobre a uva, ela é sobre um estilo de produção daquela região. Sempre vai ter, como eu ouvi essa semana, o depende é seu pastor e nada te faltará. Então a gente fala Nossa. depende em tudo no que diz respeito ao vinho, porque a gente falou tudo isso, mas depende, vai ter lugar que vai rotular mesmo, pensando em uva. Se a gente pega ali o Friuli, tem muita coisa, Merlot, Ribolla di Ala, tudo rotulado com base na uva, mas obviamente, né, gente, é muito mais complexo do que isso. Mais alguma coisa que você queira pontuar sobre esse tema? Ou podemos... Não, não. Não? Não. Eu concordo absolutamente com tudo que você falou. Boa, boa. Mais uma pergunta é o seguinte: por que alguns vinhos italianos colocam a palavra clássico no rótulo, tipo Chianti e Chianti clássico? Para complicar a sua vida, meu amigo. Eles não vão fazer nada fácil para você. Mas essa é uma resposta mais objetiva e fácil, inclusive, que você possa ter. Então, inicialmente, as regiões, né, basicamente isso acontece com todas as regiões do mundo, elas tinham uma determinada uma demarcação histórica. Tá? É lógico, né? Então, demarcações históricas mudam com o tempo, sejam por razões sociais, razões políticas ou razões, inclusive, econômicas. Né? Então, muitas vezes, essas regiões, né,
que começaram inicialmente com um determinado território, elas podem se expandir, né? O nome clássico, ele sempre vai se referir às demarcações iniciais, historicamente, onde começaram aquelas regiões, né? Então, vamos pegar um exemplo para ilustrar aqui para vocês, que é talvez o exemplo mais clássico que existe aqui, é o exemplo de Chianti clássico. Então, Chianti é uma região que, por algum tempo, né, foi uma das regiões mais consumidas, um vinho mais consumido no mundo inteiro. Tá? Logicamente, quando você tem uma região em que esse nome faz bastante sucesso, todo mundo quer tirar, né, proveito disso também. Então, a região ela começou a crescer cada vez mais, só que, infelizmente, a qualidade não se manteve por conta disso também. A qualidade começou a diminuir. Então, o nome Chianti ele acabou perdendo valor de mercado. Para retornar esse valor, né, do mercado e para o vinho especificamente, alguns produtores da região, historicamente, aonde começou o Chianti, decidiu fazer uma nova demarcação, nessa demarcação, que correspondia à origem, tá, da região, acabou recebendo esse nome de Chianti clássico. Tá? Então, clássico, sempre que você vir a palavra clássico, é isso que significa. Então, a primeira demarcação é a origem histórica daquela região. Boa, perfeito. Já dá uma super ajuda para quem está ali na cara do gol querendo escolher um vinho, tá no site. Isso é ótimo. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu estou quebrando protocolo, eu não sei se eu estou, tá? Pergunta, Marisete, todo vinho de uma região clássico é melhor? Essa é uma ótima pergunta. Eu não acho que é melhor, não. Ele só deveria seguir a tradição de produção ou trazer características daquele terroir. E aí a gente entra naquela, né? O que é melhor, né? Ele representa a região da onde ele vem. Se esse vinho está de acordo com o teu paladar, né, o paladar de quem está ouvindo aqui, aí são outros 500, e aquela história de, entre aspas, a evolução do paladar, né, você pode ser uma pessoa aberta a provar vinhos de todos os estilos, dos secos ao mais doces, etc e tal, mas no final das contas você fala, queridão, vou ficar aqui no meu vinhozinho suave, porque é isso que eu quero para a vida, e tá tudo bem, né? Perfeito. Para complicar um pouquinho a sua resposta, se eu lhe mostro duas garrafas que você não conhece e nunca provou, uma que é clássico e outra que não é, qual você escolhe para beber? Então, mas aí eu sou biased, né? Depende do Você está vinho. vendo porque ler a mente precisa? Por quê? Exato, depende do vinho, eu não sei, vai depender do vinho, eu sou biased, mas no final das contas, para um cliente que não tem a menor, então, o que antes, suave, talvez muito possivelmente vai no clássico, porque o clássico mercadologicamente traz uma conotação de um vinho mais bem feito, talvez. E tá tudo bem, viu, galera? Quem tá ouvindo isso aqui falou, é assim que eu compro. Tá tudo bem, porque já é um guia de compra e não existe certo ou errado, né? A gente acabou de falar que ambos os vinhos podem e têm qualidades, né? Exato. Não, concordo mais uma vez, sempre com você. Quando eu concordo, eu vou dizer. Eu acho que todo mundo deve estar pensando, é porque é amigo dela. Exato. Não. Mas eu concordo, sim. Quem foi que fez a pergunta, Jéssica? Desculpa. Foi a Mila também. A Mila mandou. Mila, é só a primeira pergunta grátis. A segunda você vai ter que passar Mila, um pix para a gente, tá? Mas, Mila, basicamente é isso. Então, clássico sempre vai representar a origem histórica e, tá? Dentro, existe uma probabilidade que esse vinho clássico, por seguir todas as regras históricas, ter mais controle, ele seja de maior qualidade. Mas a gente só sabe uma vez que a gente abriu o vinho e tomar. Exato. Vamos falar um pouquinho de uva, então, porque eu falei lá no comecinho, né, a coisa da rotulagem e tudo mais, mas uva ainda ajuda muito as pessoas a comprarem o vinho, a se relacionarem por gosto, então entender o gosto pessoal do tipo, gosto mais de vinhos com tanino, gosto menos, e aí se eu sei a uva que está linkada com uma região, a possibilidade de eu gostar daquele vinho pode ser maior ou menor. Então, o que você ressaltaria de uvas mais conhecidas, e pode colocar as brancas no meio também, né? Lógico.
Por que que eu faria isso? Tadinha, a Fiano tá lá chorando. Nossa, olha, eu vou receber tanto hate com esse... Mas, enfim. Vamos começar com o Nebbiolo, né? Então, vamos começar com o Nebbiolo. E aí é uma opinião estritamente pessoal. Nebbiolo, para mim, é a melhor uva italiana, como um todo. Faz os melhores vinhos italianos. Eu sempre digo, isso é um quote pessoal, eu sempre digo que a Nebbiolo é a Riesling tinta, né? E Riesling é a minha paixão, todo mundo sabe disso. E, para mim, quem apresenta a delicadeza, mas força ao mesmo tempo, diversidade de estilos, complexidades aromáticas, é a Nebbiolo, então, a Nebbiolo em si. Então, a Nebbiolo é uma uva tinta mais presente no norte da Itália, principalmente na região do Piemonte, mas pode ser encontrada em outras regiões também. Falando sobre as mais clássicas, obviamente a gente também tem que falar de Sangiovese, né? Sangiovese é uma uva tinta típica da Toscana, mas, mais uma vez, não encontrada apenas na Toscana, né? É encontrada em várias outras regiões. Quando a gente fala da Toscana em si, então a gente vai ter aquele caso que a gente falou no começo do podcast, aonde a Sangiovese ela acaba recebendo diversos outros nomes, dependendo da região onde ela é plantada. Mas é uma uva que faz vinhos bastante poderosos, vinhos de guarda, vinhos, mais uma vez, clássicos italianos, com alta acidez, alta tanicidade, alto potencial de guarda, uso de madeira, e traz toda essa complexidade de poder que normalmente a gente gosta nos vinhos tintos. Lógico, existem várias outras uvas tintas, né, que a gente pode exaltar aqui. Para mim, essas são as duas principais italianas. Sei que muita gente vai perguntar, mas cadê as uvas do Sul? Né? Aquela que a gente costuma tomar, né? Mas essa aí eu vou deixar para a Marinzete falar para você. Meu amor, a Primitiva. Exato. E tem alguma branca que você destacaria, assim? Vamos lá. Eu sempre falo sobre essa questão dos vinhos brancos italianos, mas levando numa questão de humor, eu particularmente, e aí eu como consumidor, tá? Como consumidor de vinhos italianos, eu tenho dificuldade em achar uma grande uva branca italiana como a gente aponta para outras regiões. Isso não significa que não existam grandes vinhos brancos italianos, porque vinho vai muito além de uva, né? A gente tem a uva ali como uma matéria-prima inicial, mas a partir do momento que a gente tem a mão do enólogo, os processos de fabricação, os processos de maturação, de envelhecimento, então essa uva se transforma em grandes vinhos. Vai parecer muito complexo aqui, mas eu acho que uma grande benesse, né, uma grande dádiva da Itália para o mundo todo é a Pinot Grigio. Eu acho que a Pinot Grigio é tão importante, né? E eu tenho ódio, é ódio mesmo, quando as pessoas falam assim, mas esse vinho é bom para o que ele se propõe. E como é que eu vou saber para o que o vinho se propõe? Né? Você não gosta dessa frase? Não, eu odeio essa frase, porque assim, não, mas esse rosé é tão bom para a piscina, assim, só se for para encher a piscina, meu amor, porque particularmente, quando a gente está falando assim de uma maneira geral, é muito difícil eu tenho que analisar de uma forma mais objetiva, eu não posso tratar isso, mas esse vinho se propõe para isso especificamente, então eu tenho que analisar ele só dentro dessa qualidade, tá? Uhum. Mas já caindo é absolutamente contradição. Mas para o que se propõe, né? Zero compromisso com a coerência. Não tem erro, tá? Eu acho que a Pinot Grigio ela abarca uma fatia de mercado e uma fatia de consumidores tão grande e tão importante que é exatamente esse vinho fácil, tá? Esse vinho sem grandes complexidades, esse vinho com um custo muito mais em conta, muito mais barato, em que as pessoas querem simplesmente beber o vinho. Tá? Eu sei que todos nós, e nós dois, e todo mundo que está ouvindo esse podcast é completamente apaixonado por vinho, mas a gente tem que entender que existem coisas mais importantes no mundo do que vinho. Tá?
no sentido que muitas vezes o vinho é só o catalisador de uma conversa, é só o acompanhamento de uma comida. Para muita gente, vinho é o início de uma conversação, tá? E eu acho que o Pinot Grigio ele se encaixa perfeitamente em todas essas situações. Então, para o consumidor médio, principalmente aquele consumidor que não quer saber muito de vinho, mas quer consumir o seu vinho, seja no final de semana, seja no café da manhã, seja na piscina, seja onde ele quiser, o Pinot Grigio, eu acho que é esse estilo de Pinot Grigio, né? Que quando a gente fala Pinot Grigio, a gente está falando muito mais do que a uva, a gente está falando do estilo italiano do Pinot Grigio, é uma grande dádiva para o mundo como um todo. Da mesma forma que aqui, já respondendo sua pergunta, mas encaixando, eu acho a Prosecco, né, uva, a Glera em si, que faz os espumantes Prosecco, eu sou fãzaço de Prosecco, porque eu acho que o Prosecco ele permitiu uma democratização do espumante que dificilmente e outras regiões permitiam, ser cava, mas Prosecco conseguiu ter uma abrangência que eu acho que um dia cava ainda vai. Eu acho que o fato das pessoas falarem Prosecco em alguns momentos, ao invés de espumante, mostra a força que esse vinho teve nos últimos anos no mercado, né? E abrindo então um parênteses no que você falou, hoje mesmo a gente estava tendo uma reunião lá no Divino, entrou uma pessoa nova, e aí a gente estava numa reunião falando de produto, falando de mercado e tudo mais, e aí eu falei, cara, não é sobre, talvez, o nome da vinícola, porque às vezes é uma vinícola que produz um vinho em grande volume, você não vai conseguir tirar uma história, né, romântica que está todo mundo esperando, mas é um Pinot Grigio que é para ser tomado mais fresquinho na sexta-feira. Então, a marca no vinho, às vezes não é a marca do rótulo, é a uva, é a região, e em alguns momentos é o produtor, sim, só que em muitos momentos é a uva, é o estilo, é o suave é o que você quer tomar? Eu tomo vinho suave. Da mesma maneira que tem gente que fala, eu só tomo tinto, eu só tomo Cabernet Sauvignon, porque a gente já ouviu de tudo. Eu só tomo vinho suave, não deixa de ser uma marca. Né? Então, entender isso, eu sempre falo que é quase a terapia, né? Primeiro que é sobre autoconhecimento, né? Aquilo que você gosta de tomar é aquilo que você tende a gostar mais. Então não adianta ficar falando muito mal da Primitivo, se não é o teu estilo de vinho, né? Mas fala, já que o Zé deixou a Primitivo para eu falar, mas a Primitivo, cara, ela virou de novo também uma marca, talvez menos do que Nebbiolo. Você vê algumas pessoas muito específicas falando, eu gosto de tomar Nebbiolo, mas você ouve muito mais gente falando, eu gosto da Primitivo. E aí, uma coisa que é verdade, eu já falei em alguns momentos, as pessoas falam muito sobre o vinho meio seco, e tem um episódio do podcast sobre vinhos secos, meio secos. Eu não tomo vinho meio seco. Que horror, é tudo ruim, e não sei o quê. E tipo, cara, a maioria dos primitivos são tudo meio seco, você dá numa degustação às cegas, geral adora. Eu já contei essa história uma vez, eu estava um dia vendo uma aula de WST nível 2 do Lobosco, e ele estava dando uma degustação às cegas de tintos italianos, norte, sul, leste, oeste, e as pessoas as cegas falaram que o Barolo era o Primitivo e que o Barolo era o vinho de uma qualidade mais inferior, porque as pessoas associam qualidade com potência, com Exato, muito com álcool, intensidade. com muita fruta, e era um vinho meio seco. E o Barolo, ele está num outro espectro. E não é de qualidade, é de estilo. Ele é rústico, acidezona e tudo mais. Ele é mais complexo? É mais complexo, tá? Mas é só para ilustrar. Então, tomar cuidado com essas verdades absolutas do vinho. Depende é seu pastor e nada te faltará. Essa é a minha frase final do ano, sabe? Exato. Eu acho que tudo que você falou é verdade mesmo. E eu acho muito interessante que as pessoas elas estão perdendo vergonha de dizer, né,
e definir o estilo de vinho que elas gostam, né? Uhum. Isso é um amadurecimento de mercado muito grande, né? Antes as pessoas ficavam quietas, não falavam sobre vinho, porque supostamente elas não entenderiam sobre vinho. Você tem que saber que vinho, querendo ou não, é um produto do dia a dia, assim como outros produtos ou outras bebidas, que no final das contas, o que interessa é você abrir uma garrafa, tomar uma taça e dizer, gosto ou não gosto, tá? A não ser que você, né, queira se torturar pelo resto da vida para parecer um pseudo-intelectual. E eu tenho certeza que tem muita gente aí que prefere isso também, tá? Mas a paciência, né? Paciência, Deus ilumine. Não, exatamente. E aí, Zé, vamos falar de algumas regiõezinhas emblemáticas, só para para apontar um pouco para a galera o que esperar de vinhos dessa região. A gente falou então um pouquinho ali, né? Falou que é de Toscana e tal, mas uma região que as pessoas falam muito, falam até, parece que de uma forma que se relaciona com essa região, mas eu vejo poucas pessoas consumindo, mas se fala muito, é a Sicília, né? Então, a Sicília é uma ilhota, entre aspas, a maior ilha do Mediterrâneo, tem uma produção super diversificada, tipo uma loucura, né? Dá uma pontuada dessas regiões mais emblemáticas. Tá, vamos lá. Então, a Sicília é uma potência histórica em produção de vinho, né? Por conta da sua localização, por conta da economia mesmo, da indústria e das condições físicas, históricas e sociais da ilha em si. O que aconteceu é que, por muito tempo, a Sicília tinha um vinho bastante conhecido, um vinho emblemático, que é o Marsala, que é um vinho fortificado, né? Normalmente doce, mas existem versões que são vinhos secos também. Então, esse vinho era bastante conhecido, tá? E era o emblemático da Sicília. O que acontece é que, nos últimos 20 anos, digamos assim, com muito mais força na última década, a Sicília ela passou de ser pura e simplesmente grande produtor de vinho em quantidade e passou a reformar os seus vinhos para fazer vinhos de altíssima qualidade. Então, foi aí que a região que a gente chama de Etna, né, acaba surgindo de uma forma muito forte, com produtores ascendentes, normalmente filhos de produtores tradicionais, que acabam colocando essa região em evidência de novo. Tá? Então, a gente tem os etnas, e a gente normalmente divide em etnas brancos e etnas tintos, tá? Que acabaram tomando o vinho, assim, o mundo do vinho de sopetão, e hoje as pessoas são extremamente fãs do vinho em si. Por que que eu acho, isso é simplesmente a minha opinião, que as pessoas falam mais do que tomam, né? Porque, enfim, está em voga, então a gente vê todo sommelier, toda revista de vinho, todo mundo fala sobre Etna, porém, esses produtos do Etna em si, eles não chegam com um preço tão acessível, né? E, mais uma vez, normalmente, quando a gente pensa nos etnas brancos e tintos, a gente não está falando desses vinhos tão poderosos assim da Itália, não esses vinhos que são um soco bom, mas um soco, né, no seu paladar, tá? São vinhos normalmente mais moderados em tanino, com a valorização da acidez. Então, talvez seja um pouco sobre isso, como as pessoas costumam ainda, na cabeça das pessoas, a associar qualidade com intensidade, logicamente está dispostos para pagar isso por conta da intensidade, talvez é por isso que os etnos não estejam tão presentes ainda de uma massa como geral, né? Na massa geral da nação. Muito bem. Que outra região você acha que assim, cara, tem que conhecer, ou até mesmo do tipo, não é muito valorizada, mas tem coisa muito maneira por ali? Eu não sei se é muito valorizado. O que eu acho também, eu sou louco pelos vinhos do Vêneto, eu adoro os vinhos do Vêneto como um todo. Eu acho que os vinhos do Vêneto, com certeza, mesmo que você nunca tenha ouvido falar da região do Vêneto, você já ouviu falar de um vinho chamado Amarone del Valpolicella, né? O que eu acho, porém, é que as pessoas, mais uma vez, acabam fazendo isso. Então, elas pegam a ponta da produção, o vinho mais forte da região, né? E, logicamente, que a gente não nega o trabalho absurdo que se tem e a complexidade que um vinho desse como tem, mas esquece o resto, né? Então, eu acho que o Valpolicella em si mesmo é um excelente vinho para se começar nos vinhos italianos, né? Não é um vinho poderoso, mas é um vinho equilibrado, é um vinho econômico, que chega fácil
à sua mesa e você pode tomar bastante feliz. Então, eu acho que talvez desses vinhos, eu acho que as pessoas acabam esquecendo um pouquinho do Valpolicella em si, tá? E eu não sou grande fã de Amarone, mais uma vez aqui deixar bem claro, como a consumidor, porque eu prefiro vinhos mais equilibrados, tá? Mais sutis, né? E quase mais delicados também. Para mim, o Amarone é o oposto disso tudo. Mas admiro bastante o processo de produção e uma taça de Amarone sempre é boa. Eu não consigo tomar uma garrafa. Não, Né? você sabe que essa semana passada, eu recebi 22 vinhos de diferentes produtores, direto ali da Itália, para rodada de negócio, importação e tudo mais. E eu fiquei chocada com, não a acidez, mas o frescor de todos eles. Lógico, a acidez, mas você entendeu, o frescor não era nada, cara, não tinha aquele peso, e veio um Amarone, e eu vou até denunciar ela aqui, eu vou depois conto que é a Flávia, que é a sommelier lá do Divino, as duas fizeram a mesma coisa, do tipo, é que eu não sou assim tão chegada em Amarone, as duas falaram, e as duas tomaram Amarone, é um Amarone mais fresco. E eu falei para a menina, que é a Karine, da KDS, que faz a ponte com esses produtores, eu falei, Karine, eu fiquei impressionada, eu vou até fazer um post sobre isso, desse frescor dos vinhos. Eu cheguei até a perguntar para um dos produtores se ele estava de fato vendo esse movimento que se fala tanto, né? Que foi aquele movimento de vinhos ultra barricados para agora vinhos com um pouco mais dessa leveza, justamente porque, e aí eu também corroboro contigo, tem alguns vinhos que eu não consigo tomar uma taça. Eu quero sentar e possivelmente tomar garrafa mesmo, né? Porque é sobre tomar, talvez beber menos e beber melhor, né? Tem um pouquinho disso, mas eu fiquei bem impressionada, tá? Com esse frescor aí, todos eles. São os novos estilos, as levas mais modernas de Amarone também em si. Eu tive a oportunidade de provar alguns e eles são bem surpreendentes. Eu tive uma história bem besta essa, mas quando eu estava num dos cursos do Master Wine, eu acabei identificando um desses vinhos como Amarone, e depois no intervalo a gente começou a falar e tinha um alemão que olhou para mim e disse assim, não é um Amarone, não é um Amarone, porque eu provo Amarone, eu sei Amarone, eu conheço Amarone, eu compro Amarone aqui. Não, aquele vinho não é um Amarone. Tá bom, ok, tá? E depois ele foi revelar o vinho e era um Amarone. Mas esse é o Amarone dessa nova geração, de fato, tá? E aí, Essas obviamente, degustações às cegas, elas são danadas, né? A gente já fez né? algumas poucas, e as do Master of Wine. Vamos aproveitar então tua presença para falar um pouquinho do Master of Wine, né? Que é um programa que não é fácil, já, já saibam disso, não é fácil, não é barato. Vai te colocar lá no chão, vai te desestabilizar, te deixar mais pobre, mostrar que você não sabe nada sobre o vinho, mas ainda assim todo mundo quer fazer. Brincadeira. Conta um pouquinho dessa experiência. Você definiu muito bem, não tem mais o que falar, é exatamente isso. O Masterfone é exatamente isso. Pronto, acabou. Não, mas conta um pouquinho e fala dessas degustações às cegas, porque a gente fala muito do paladar, né? Então, olha, toma um vinho que agrada o teu paladar e tudo mais, mas quando, obviamente, você está na outra ponta, que você é o profissional, que você está avaliando tecnicamente, são outras conversas, são outros detalhes, assim, para a gente chegar nessas opiniões, porque por que esse vinho é pesado? Por que a gente está falando que esse vinho ele é pesado demais? Mas eu gosto, eu consumidor, então tá tudo bem, mas por que a gente fala que ele é pesado, sabe? Em vez de ficar chovendo no molhado, porque tantas vezes a gente já falou sobre Master Wine, e aí você basta fazer um Google, eu tenho certeza que vai ter gente muito mais qualificada para falar do Master Wine do que você. Vou lhe dizer sobre uma experiência, ou do que eu, perdão, não do que você. Eu vou lhe dizer uma coisa que, para mim, eu acho muito que o Master Wine acaba revelando muito, muito para todos os profissionais do vinho. Os vinhos que nós temos, a gente normalmente faz baterias de 10 a 15 vinhos, né? Normalmente 3 baterias, um de brancos, um de tintos e um que a gente chama de mix bag. Então pode ter todos os tipos de vinho do mundo. E normalmente os vinhos que nós temos muito mais dificuldade de
falar sobre o vinho, de identificar vinho, a gente basicamente tem que escrever uma dissertação do vinho em pouquíssimo tempo, tá? São os vinhos que o consumidor médio consome, que são os vinhos mais acessíveis, que são os vinhos que não são esses vinhos que passam por mais barrica, que são mais extraordinários. E uma das coisas que a gente aprende bastante, e que eu acho que o Master of Wine pega nós que estamos em um determinado pedestal, porque supostamente dizemos que entende sobre vinho, porque a gente bebe esses exemplares, aí diz assim, olha, não adianta você querer aprender sobre vinho e você ignorar o que a maioria das pessoas tomam. Então, você nunca pode se considerar um profissional do vinho se você só bebe vinhos da categoria premium. Você tem que conhecer, você tem que dominar todas as classes de vinho. E como estudante, que a minha principal a dificuldade é exatamente com esses vinhos que a maioria dos consumidores, né, consomem. Então, você quer ver alguém ser completamente desbancado de uma prova, dê um Chardonnay chileno, dê um rosé americano. Depender disso, eu já passei, meu irmão. Peguei esse título, é meu, essa parada. É a Jéssica. Pô, se depender de vinho, já tá comigo. Malbecão, Sangiovese barato, tô ligado. Van de France, La Mancha, Mato. Eu acho que isso se aplica em todos os países, mas na Itália também, né? Quando a gente fala que os vinhos mais consumidos, mais exportados da Itália, como todos são vinhos como Primitivo, Negro Amaro, né? E nós, profissionais no dia a dia, a maioria dos profissionais torce o nariz, não toma, não prova, tá? E você acaba, na verdade, não se destacando porque não prova. Você está basicamente atestando a sua incompetência de não conseguir importar ou entender ou explicar o vinho onde a maioria que é o vinho que a maioria da população pode pagar, é o vinho que a maioria da população compra para poder tomar no final de semana. Não, total. E não faltam exemplos de pessoas assim que comentam e falam dos vinhos que acham que as pessoas vão gostar, estão completamente desconectados com o que mexe o ponteiro, Mas eu vou só voltar alguns passos, porque nem todo mundo sabe o que é Master of Wine. E o Master of Wine, gente, então é o Instituto of Masters of Wine, que não é um curso, tá? Não é, eu tô fazendo um cursinho aqui. É um processo, é como se fosse um doutorado dentro do mundo do vinho, onde você se aprofunda mesmo nas discussões, não é sobre gostei e não gostei, é sobre parte muito, muito, muito técnica, é sobre negócios, é sobre produção. Qual que é a média de tempo? Eu já ouvi, como tudo no mundo, eu já ouvi gente que ficou 17 anos para tirar Master of Wine, e eu já ouvi gente que tirou Master of Wine, sei lá, em 3 anos, assim, uma coisa maluca. Uma coisa que você tem que saber, não é fácil, esse é um instituto na Inglaterra, tem ali as suas aulas espalhadas pelo mundo, mas o instituto é um instituto inglês, e você precisa ter uma indicação de um Master of Wine para entrar, é um negocinho danado, tá? E para fazer parte, para sorrir todo ano, você paga um FII que, olha, que só Jesus, fora os vinhos que você tem que degustar, fora as viagens, então só para quem está aqui e está se perguntando, what the hell is this? Bom, voltamos para a Itália. O que mais que as pessoas precisam saber da Itália? Então, primeiro a gente falou de intensidade, e intensidade nos seus pacotinhos, intensidade de fruta, de tanino, de acidez. A gente falou das uvas, das regiões emblemáticas. A gente também falou do clássico, né? Então, o que significa clássico, que isso ajuda bastante na hora da compra. Tem mais alguma coisa que a gente precisa falar sobre o básico de vinhos italianos? Harmonização, não sei. A gente pode falar sobre isso, mas antes de falar harmonização, acho que a gente pode, de uma forma bem breve mesmo, falar um pouquinho sobre os espumantes italianos, né? Só para a gente deixar claro aqui, tá? Porque a gente falou sobre Prosecco, né? E para quem está começando, às vezes as pessoas confundem um pouquinho, achando que Prosecco é a mesma coisa que espumante, né? Então, assim, espumantes italianos existem em várias regiões, mas existem alguns espumantes que são emblemáticos
da Itália. O mais emblemático, talvez seja o mais popular, é exatamente esse Prosecco, né? E o Prosecco é o nome da região onde se faz esse vinho. Então, o Prosecco também era antigamente o nome da uva que se fazia, né? Mas não é mais. Hoje o nome da uva houve uma mudança por fins econômicos e por interesses econômicos. Então, o nome da uva agora é Glera. Tá? Então, o Prosecco, ele é esse vinho espumante, de fato, mais barato mesmo, mais econômico, porque ele é feito de uma forma mais simples, tá? Mas continua sendo um espumante e né, você toma você tem as vantagens todas de ser um espumante muito mais barato, muito mais em conta para que você possa tomar de uma forma mais frequente também. A gente tem que lembrar que da Itália também veio, né, os espumantes moscatéis, né, na região de Asti, lá no Piemonte. Então, com certeza, você já tomou um espumante moscatel na sua vida. Esse modelo de espumante moscatel é um modelo italiano, de uma região chamada de Asti, que fica ali no Piemonte, também no norte da Itália. Então, é basicamente um espumante feito de uma forma bem mais simplificada, com a uva moscatel, para que você tenha essa fruta mesmo do moscatel extremamente aromático, um vinho normalmente, não, basicamente sempre com um residual de doçura. Então, vai ser um vinho doce em si. Tá? Outro vinho que é bastante conhecido, que também pode se apresentar como espumante, mas normalmente é apresentado de forma frisante, é o lambrusco. Tenho certeza que vocês também já foram no supermercado, tá? Em época de crise, viram lá um lambrusco. Tá? De quanto custa o lambrusco hoje? Eu não faço nem ideia. 25 tem lambrusco de Pronto. R$24. Então, É mais barato. tenho certeza, você olhou assim, um espumante importado da Itália a R$ 25 e foi lá e comprou e tomou. Tá? Eu não sei como é que foi sua experiência, tá? Mas, e para os desavisados, eu sei que não tem essa gente chata aqui no podcast, mas sim, o Zé falou espumante, mas sabemos que é frisante, mas pode fazer espumante também, então só para quem... Mas é frisante! Sim, a gente sabe, tá? A gente só tá falando de borbulhas em geral, é isso. Exato, então os frisantes, tá? Então esse vinho que é frisante, tem vários níveis de qualidade. A gente tem que deixar claro aqui também que esse nível de qualidade que você encontra no supermercado a esse preço mais barato não é o melhor exemplo desse tipo de vinho. A gente encontra qualidades melhores por aí, tá? Então, mas é uma porta de entrada, né? Então, vinho bom é aquele vinho que eu posso pagar e aquele vinho que eu posso tomar, tem que começar por aí. E aqui fica, né, só uma dica para se um dia você se interessar ainda mais sobre espumantes italianos, tem um espumante chamado Franciacorta também, que é esse, talvez seja o ápice da produção dos espumantes da Itália também. Obviamente, como todo ápice, vai ter preços correspondentes a essa qualidade mesmo do espumante. Mas eu acho que é nesse sentido, antes da gente poder entrar na harmonização. O povo ainda adora falar sobre a harmonização. Ama, Zé Lima, ama, porque a verdade é que hoje também, por conta dessa reunião a gente estava falando, é bastante sobre consumo, né? Sobre lifestyle, com quem que eu vou beber, mas o que eu vou estar comendo com essa pessoa, mas é uma pizza de calabresa, mas eu só tenho chardonnay, será que vai? Será que não sei? Então, essas dúvidas, elas nunca vão deixar de existir, até por conta do nosso perfil de mercado. Né? Se por um lado a gente está amadurecendo o consumo de vinhos dentro do Brasil, por outro está entrando um monte de gente nova também nesse mundo, então nunca é óbvio. Harmonização, cara, não tem muito assim, esses dias a gente fez uma campanha muito legal, Sabores da Itália, lá no Divino, que a gente falou de risoto ao molho pesto. Eu amo pesto, até escrevi um negocinho na Única sobre pesto, e aí, olha só que loucura, né? Eu fui ver a origem do pesto na Ligúria, aí eu não sei se é a uva mais plantada, mas uma das mais emblemáticas é a Vermentino, e tipo, eu já estava pensando na Vermentino para fazer a harmonização, eu falei, porra, pode crer, né? Não sabia que a origem do pesto era ali, então tudo tem muito a ver, né, essa ligação dos estilos de vinho com a comida local, né?
Tem, absolutamente. Então, existe aquilo que a gente costuma chamar de vinhos gastronômicos, né? São vinhos que vão bem com comida. O mais interessante é que, normalmente, as pessoas classificam vinho gastronômico algum vinho que tem um tipo de intensidade. Ou ele tem uma acidez bastante elevada, ou ele tem uma tonicidade bastante elevada, ou ele tem um álcool ali que está normalmente na margem mais alta. E o que a comida faz é exatamente ela para essas arestas do vinho, né? Pode ser que o vinho, por si só, seja um pouco mais forte, um pouco mais difícil de se tomar, mas quando você faz, né, não uma comparação, mas você coloca lado a lado vinho e comida, tá? Os dois acabam se complementando e o vinho acaba ficando melhor. E eu acho que quando a gente falou lá no começo sobre a intensidade dos vinhos italianos, que costumam ter essa grande acidez, ou essa grande tanicidade, ou esse grande teor alcoólico também, eu acho que nada melhor do que uma comida mesmo para poder aparar essas arestas. Então, quando você pensa em sal, quando você pensa em gordura, tá? Então tudo isso vai lhe ajudar para que o vinho ele fique ainda melhor na sua boca mesmo, né? Quando você for no seu paladar em si. Então, eu sempre paro para pensar, se você pensar em vinhos italianos, a primeira coisa que a gente tem que pensar é em comidas italianas. Mas por quê? Porque comidas italianas são extremamente ricas, tá? Em sal, são bastante ricas em gordura, são bastante ricas em proteínas, são bastante ricas em acidez, e é isso tudo que vai deixar o vinho ainda melhor. A gente conseguiu fazer em 1 hora, porque a gente é demais. Caramba, melhor que esse básico, só 2 esse básico ficou incrível. Então, eu só quero te agradecer pela tua presença, né, você ter abrilhantado esse podcast, que estamos quase terminando essa primeira temporada aqui, vamos maratonar esse podcast. Para você que ficou até o final, como eu disse, eu descobri aqui, eu achei um método ali no Anchor para descobrir, as pessoas ouvem esse podcast até o final, tá, meu bem? Não basta só ouvir, vocês chegam até esse momento. Então, para quem chegou até esse momento, muito obrigada, compartilhem, curtam. Se você gostou, manda feedback. Se você não gostou, problema é teu. Eu não tô nem aí, eu tô fazendo isso de graça, então eu não quero saber da sua crítica, a não ser que a gente tenha falado alguma coisa errada, não condizente, que eu acho muito difícil, mas se a gente falou alguma coisa errada, pode mandar um feedback que a gente faz a errata sim. Me sigam nas redes sociais, Jéssica Marinzec, agora também Vinhos Única, e Zé Lima. Como a gente acha o Zé Lima, apesar dele estar meio offline? Exato. Eu continuo com as mesmas redes sociais, né, de sempre, Zé Lima Filho, extremamente ausente, né, então não estranhe se eu não responder, não postar, não fizer nada, tá? Mas no fim eu estou lá. Eu recebi uma mensagem essa semana assim: estou com o celular sempre na mão, só estou me ignorando faz muito tempo. Então, basicamente é a minha fase atual, tá? Ai, gente, sensacional. Zé, obrigada, tá? Eu amei. Que bom que alguém gostou. Beijo.